Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre transformação adiabática. A transformação adiabática é aquela que não troca calor com o meio ou ela está isolada termicamente do ambiente, tá certo? Temos as linhas vermelhas aqui, como vocês podem notar, que elas são isotérmicas. O PV é constante, então P é constante sobre V, é inversamente proporcional ao V, tá certo? Então isso aqui é uma hipérbole equilátera. Mas o Poisson, ele estudou as transformações adiabáticas e encontrou esse comportamento aqui que obedece à linha azul para as transformações adiabáticas. Então tem esse gama, né, que torna a hipérbole mais acentuada aqui, ó, tá certo? E esse gama é o coeficiente de Poisson, que é o Cp sobre Cv. O que é Cp? É o calor molar à pressão constante. E esse aqui, o Cv, é o calor molar a volume constante, para a gente poder calcular aquele Q igual a NC delta T, né? Que o delta T aí é a temperatura em Kelvin. Beleza? Então, essa é o comportamento da adiabática. Ela é diferente das isotérmicas, tá certo? Ela explica o aerosol. Aqui você tem uma grande pressão, seria o ponto A. Quando ele sai para o ambiente, a pressão cai para a atmosférica, certo? Então, como é uma transformação rápida, né, isso aí vai aparecer em vários enunciados, a transformação foi realizada rapidamente. Então, o que acontece? A temperatura cai, o gás passa do ponto A para o ponto B, a pressão cai, o volume aumenta, que isso aqui é uma expansão, certo? E ele sai gelado. Todo mundo já deve ter passado um desodorante aerosol na vida e qual que é a sensação? Que é de frio, tá bom? Então é isso que acontece com esse aerosol. E não podemos esquecer que a equação de Clapeyron vale para todo esse diagrama, todos os pontos. Então, ó, se fosse uma transformação isotérmica, o ponto A pertenceria a isso aqui. Então, ele tem um P, um V, um N e um T, certo? Então, continua valendo. A equação que governa esta linha, que é o comportamento da diabática, é a equação de Poisson, mas continua valendo o PV igual a nRT e o PVT pivotal, a forma do pivete, tá certo? Agora, aqui a gente tem uma tabela para gás monatômico, diatômico, só como curiosidade, né? Então, num gás ideal, o Cp é 20,8, o Cv é 12,5, tá? Então, o calor específico molar, a pressão constante, seria, de um gás ideal, 20,8 joules mol por Kelvin. E a formulinha é essa daqui. Transformações isovolumétricas, o QV, NCV, delta T, né? Que aqui tem que estar em Kelvin por causa dessa unidade aqui, tá bom? E a relação de Mayer, que é o R, aquele velho conhecido, 8,3 joules mol por Kelvin, é a diferença entre o Cp e o Cv. Transformações isotérmicas, o PV é constante, adiabáticas, o PV elevado a gama, que é constante. E para gases ideais, o gama é 1,667, ou 167, como está aqui na tabela. É uma curiosidade, tá bom? Agora, aqui, né, a gente vai ter a expansão adiabática, é o que eu falei do aerosol. O volume aumenta. Então, o que vai acontecer? É uma expansão. O que aconteceu com a temperatura? Vai de A para B. A temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então, houve uma diminuição de temperatura. A temperatura diminui e a pressão também diminui. E agora, se for uma compressão adiabática. Na compressão adiabática, o volume diminui, aí a temperatura é que aumenta, vai de B para A, você está diminuindo o volume, mas a temperatura está aumentando, está passando do T1 para o T2, e a pressão está saindo aqui de baixo e indo aqui para cima, então também aumenta. Legal? Então esses são os comportamentos da expansão adiabática, que é aerosol, e a compressão adiabática, que seria o contrário. A compressão adiabática ela esquenta, né?
Aqui um probleminha. A figura representa dois modos diferentes do homem soprar uma das mãos. Aqui, situação, o homem sopra a mão com a boca aberta, certo? E a segunda situação, o homem sopra rapidamente, tá vendo? Ó, rapidamente, isso aqui está dizendo que é uma adiabática. Sua mão com a boca fechada. Se você fizer essa experiência, você vai sentir que aqui está quente. Não, o corpo humano, 36,5. Então, esse ar aqui saiu quente. Na situação 2, o ar fica mais frio. Então, houve uma diminuição da temperatura, que ele estava dentro do corpo humano e para fora. Então, aqui a gente pode procurar, ele quer saber a segunda situação, que esfriou, né? Você tem dentro do pulmão a temperatura é o 36,5, 37, né? De quente, e chega na mão frio. Então a gente tem que procurar, ó, lembra das isotérmicas? Quente e frio. E o caminho é do quente para o frio. Esse aqui está errado, porque é do frio para o quente, certo? Aqui é uma isotérmica, essa não é isotérmica, porque estava quente, passou para frio, mudou a temperatura, então você pode eliminar o B, o C e o E. Então só sobrou mesmo o D, né? Que o ponto A aqui, ó, tá na isotérmica 2. E o ponto 1 aqui, ó, quente e frio. Tá certo? Então a gente tem aqui a única possibilidade para explicar o que aconteceu na situação 2, o item D. Tá certo? E como ele falou rapidamente, tem que lembrar, toda vez que aparecer, quase todas as vezes que aparecer rapidamente, né, tem que lembrar que pode ser uma diabática. Então a alternativa correta é a alternativa D. Agora uma segunda situação, né? Ele fala um gás ideal ocupa um volume de 2 litros e é isolado termicamente. Então é uma diabática, tá certo? Não vai trocar calor. Aí ele dá a pressão, 16 atm, volume é variável, isolado termicamente do meio externo. Que pressão será exercida pelo gás se o volume for aumentado para 8 litros? O expoente de Poisson, então isso aqui também é outra dica. Apareceu o coeficiente de Poisson. Né? Então, substituindo os valores, e professora, o que é esse 2 elevado a 1,5? 1,5 é 3 dividido por 2. Então a gente tem que lembrar lá dos conceitos da matemática. O que é A elevado a 3 meios? É raiz quadrada de A elevado ao cubo. Então aqui tem um A ao quadrado vezes A, o A ao quadrado sai e sobra a raiz de A. Então A elevado a 1,5 é A raiz de A. Beleza? Então isso aqui já ajuda a gente a simplificar. Aí a gente tem que lembrar que o 8 é 4 vezes 2. Eu vou tirar de novo, né? Um 2 de fora, 8 vezes o 2 aqui da raiz de 4, vai ficar 16. Ou posso cortar. Então corta o 16 com 16, o raiz de 2 com raiz de 2, e a pressão cai para 2 atm, que é o que a gente esperava. O volume aumentou, a temperatura vai cair, aqui não aparece, certo? Mas a pressão também cai. É só lembrar do gráfico da nossa adiabática. Agora, retome o exercício anterior. Se a temperatura inicial era 400 Kelvin, qual será a temperatura ao fim da sua expansão? Então, lembrando, né? É um gás que obedece às leis de Clapeyron. Então, vale a fórmula do pivete. Pivete povotó, minha aguinha pocotó. E aí, você mata o problema rapidamente. A pressão atmosférica, a pressão inicial é 16 atm, o volume era 2 litros e a temperatura 400. Na segunda situação, a pressão caiu para 2, que é o que a gente achou aqui. O volume passou a ser 8, então aumentou o volume. E o que aconteceu com a temperatura? Diminuiu. Certo? Então a gente tem aqui, ó, o resumo. O volume aumenta, expansão. A pressão cai e a temperatura cai.
Então, lembrar que na diabática, todo mundo está mudando. A pressão, o volume e a temperatura. Então, primeiro você estuda o volume e vê o que acontece com ele. Certo? Tá vendo? É inversamente proporcional aí, né, o que está acontecendo com a pressão e a temperatura. Né? Então, você tem assim, ó, o volume aumenta, a pressão cai. O volume aumenta, a temperatura cai. Então a gente tem aqui graficamente o que a gente fez aqui no resumo. Ó, a temperatura está caindo, o volume está aumentando, né? O volume aumenta, a temperatura cai, a pressão cai. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima aí. Qualquer dúvida manda aí nos comentários.